Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Dominical. Desta feita estamos estudando a revista Conectar Mais Jovens da editora Betel nesse primeiro trimestre de 2023, que traz o tema de Jesus, Messias, Rei, Profeta e Sacerdote. Então Jesus, ele se torna Messias, Rei, profeta e sacerdote. E a lição de hoje, irmãos, é a lição de número 11, que traz por título Jesus, o Senhor da Igreja. O texto de referência está registrado em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de 12 a 31. Nós vamos aqui ao versículo do dia que diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16 e versículo 18. A verdade aplicada diz ainda: Jesus estabeleceu a igreja e, como seu Senhor, ortogou-lhe autoridade e poder para que seja sua representante na terra. Que coisa linda! Aí os objetivos da lição são três, como sempre, e o primeiro deles, irmãos, é reconhecer o senhorio de Cristo sobre a igreja. Segundo, identificar que Cristo age no seio da igreja. E terceiro, compreender que Deus galardoará seus santos. Veja que primeiro é reconhecer o senhorio de Cristo, segundo, identificar que Cristo está agindo no seio da igreja ou por intermédio da igreja, e em terceiro, compreender Deus galardoará seus santos. E a nossa oração hoje é para que os cristãos preguem o evangelho com poder e autoridade. Isso é muito importante, irmãos. Pregar o evangelho com poder e autoridade, porque através da pregação de poder que as pessoas são quebrantadas, reconhecendo os seus pecados, as suas misérias, e é convencida pelo Espírito Santo a se renderem a Cristo e o receberem como Senhor e Salvador das suas vidas. Em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, nós vemos aqui a declaração do apóstolo que a igreja é a firmeza da verdade. Então, a igreja, ela hoje, ela está posicionada nesta firmeza. Ela está firme na verdade. E a verdade é Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós estamos firmados em Cristo. Ele é o alicerce, conforme está registrado nas Escrituras. Ele se tornou a coluna, a base. Então hoje a igreja, ela está firmada nessa verdade, tá certo? Segundo, conforme Marcos capítulo 16 e 20, Jesus cooperava com seus discípulos. Então Jesus nunca deixou seus discípulos só, como não deixa a igreja só nos dias atuais. Quando Jesus designou os 12, Jesus sopra sobre eles o Espírito e eles vão fazer a obra do Senhor. E quando eles voltam, depois os 70, e quando eles voltam admirados por ver as coisas acontecerem, os milagres, então eles achavam que tinham feito algo extraordinariamente. Para eles sim. Mas Jesus disse: vocês não precisam ficar alegres com essas coisas, mas antes alegrai-vos, pelo vosso nome está escrito no livro da vida ou no reino dos céus. Então nós vemos aí que Jesus cooperou com os discípulos, com os apóstolos, toda a história da igreja, desde os primórdios. O Senhor sempre tem estado conosco, porque, inclusive, é uma promessa que Ele fez. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Efésios capítulo 3, verso 10, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus é conhecida. Então, é através da igreja que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida entre os homens. É através da pregação do evangelho, é através da divulgação deste amor glorioso da paz de Deus que as pessoas chegarão ao conhecimento dessa multiforme sabedoria de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda em Mateus 28 e 20, Jesus prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por outro lado, vemos aí 1 Pedro 2, do verso 9 a 10, nos falando que somos gerações eleitas, geração eleita e sacerdócio real. Ou seja, o Senhor Jesus, após ter nos lavado, nos remidos com o seu sangue, ter escrito nosso nome no livro da vida, o Senhor nos fez sacerdote, geração eleita e sacerdote real.
Nós sabemos que, em primeiro lugar, somos uma geração eleita, porque nós fomos eleitos por Deus, fomos escolhidos por Deus para esta missão gloriosa, para herdar a vida eterna. Não somente nós, mas toda a humanidade. E, por outro lado, nos tornamos sacerdotes. Fazemos parte de um sacerdócio real. Esse sacerdócio, pelo que nós vemos no Antigo Testamento, era a função que, no caso, Arão assumiu, exerceu, e os demais estavam ali apresentando diante de Deus, levando diante de Deus a causa das pessoas, intercedendo pelas pessoas diante de Deus. E hoje nós temos esse privilégio de fazermos parte de um sacerdócio real, cujo o sumo sacerdote é o próprio Cristo. Então Deus delega à igreja a autoridade de poder dar sequência, dar continuidade num trabalho que ele iniciou e que fez muito bem e que hoje está sobre nossos ombros esta responsabilidade. E aí, por último, nós recebemos a autoridade de Deus para fazer a obra de Deus na terra. Quando fazemos a obra de Deus, o nosso trabalho, como diz a própria Escritura, não é vão no Senhor. Quando estamos fazendo alguma coisa para nós mesmos, isso pode dar errado, isso pode não dar certo. Mas quando fazemos a obra de Deus, fazemos um trabalho bonito, fazemos um trabalho bom, e ele jamais será vão, ele jamais cairá por terra, porque o Senhor tem cuidado daqueles que fazem um trabalho com fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A introdução vem dizendo que a igreja foi estabelecida nesta terra como representante de Cristo, apesar de todas as perseguições e conspirações do inimigo no decorrer da história. Ele permanece de pé e triunfante, pois Jesus Cristo é o Senhor. Nós, quando olhamos para a igreja primitiva, para a igreja do século I, nós vamos ver as perseguições que se levantaram contra a igreja do Senhor. Vemos aí pessoas perdendo a vida, sangue sendo derramado, pessoas sendo colocadas nas arenas para ser destroçada pelas feras, pessoas sendo queimadas vivas, principalmente no reinado de Nero. Foi um homem cruel que fez muitas barbáries. Mas nós vemos que o sangue destes mártires não ficou parado na terra, mas funcionou como semente, e o trabalho multiplicou-se e chegou à nossa geração. Pleno século XXI, nós estamos ainda divulgando, sem dizer que por trás das cortinas de ferro, ou seja, nos países comunistas, muitos irmãos estão também sofrendo, sendo perseguidos e mortos por amor a Cristo. Então, em alguns países como o nosso, nós temos a liberdade de pregar, temos a liberdade de culto e etc. Mas em muitos lugares, isso é proibido e as pessoas são perseguidas, são muitas vezes açoitadas, aprisionadas e, por que não dizer, muitas vezes assassinadas. Mas o Senhor sempre esteve e sempre estará com o seu povo, até que tudo se cumpra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz aqui o primeiro ponto, que ele anda no meio dos cartiçais. Esta foi a visão que o apóstolo João teve quando estava ali na ilha de Pátimo. Esta visão esplendorosa, e nela é possível ver o Filho do Homem andando no meio dos 7 castiçais de ouro, conforme registra ali Apocalipse, capítulo 1, versículo de 12 a 13. Fica claro neste texto que Jesus está no meio da igreja como seu Senhor. Nós não vemos, mas sentimos a sua presença. E isso é o que faz a diferença. Nós não temos capacidade aí com os olhos físicos de humanos ver o Senhor Jesus, mas ao sentirmos a sua presença, ela nos faz bem, nos alegra, nos dá direção, nos dá esperança. Então o Senhor Jesus, ele está no meio da sua igreja, ele passeia no meio da sua igreja, ele conhece aqueles que são seus, aqueles que cultuam a ele com um coração sincero, com fidelidade, com amor, com gratidão, como também conhece aqueles que são apenas crente nominal e que estão ali por um mero desencargo de consciência, mas querem continuar vivendo uma vida pregressa, uma vida de pecado, uma vida de vaidade, etc. O Senhor conhece, porque o Senhor, antes de olhar para o físico, para a fisionomia de alguém, o Senhor olha para o interior desta pessoa, para o coração, para o seu espírito, e ele sabe se há pureza, se há gratidão, se há retidão.
Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos e irmãs, é necessário estarmos atentos a isso. O Senhor, Ele conhece quando você está apresentando diante dele um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração. E quando você apresenta diante do Senhor o teu louvor e a tua adoração com sinceridade, com seriedade, o Senhor recebe. Mas quando você não faz assim, faz para se amostrar por um pleno egoísmo, você está sendo descartado. Deus não ouve, não presta atenção e não recebe aquilo que você está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por outro lado, a igreja sempre foi e será dirigida por Jesus. Ah, mas o pastor fulano de tal, o bispo fulano de tal, o apóstolo cicrano, a igreja é do Senhor Jesus. É Ele quem dirige a igreja. Eu, você que é um líder, nada somos além de um cooperador, um mordomo. Mas a igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. E é Ele quem dirige. Louvado seja o nome do Senhor. Como prometido, Jesus deixou o seu Espírito para guiar a igreja após sua partida, conforme João 16:7. Em Atos dos Apóstolos, vemos o Espírito Santo direcionando a igreja a enviar missionários, Atos capítulo 13, de 1-3, alterando o itinerário do apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária, Atos 16, 6-10. A igreja tem um Senhor e por isso precisa obedecer às ordens que vêm da cabeça, que é o Cristo, Efésios capítulo 5, 23. No exercício da vida eclesiástica, não existe lugar para o achismo. Todas as nossas decisões devem passar pela anuência de Cristo. É por isso que tudo que nós fazemos como líderes, como pastor, como evangelista, missionários e etc., presbítero, precisamos primeiro buscar o Senhor em oração e muitas vezes em jejum, com meditação bíblica, para que o Senhor nos oriente, para que Ele nos ilumine, para que nós não venhamos falar aquilo que achamos, aquilo que pensamos, mas que possamos falar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, irmãos, ela tem poder para transformar, para mudar a situação, ela tem poder para santificar, ela tem poder para curar, ela tem poder para corrigir, ela tem poder para fazer tudo aquilo que eu, com as minhas meras palavras, com o meu mero conhecimento teológico, não tenho condição de fazer. É através da palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, é que eu e você, como líder eclesiástico, temos condições de fazer um bom trabalho para Deus. E naquele dia o Senhor vai dizer, assim, bom fiel, né? Fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Um bom servo fiel, irmão, é aquele que faz a vontade de Deus, procura andar debaixo da orientação do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando agimos desta forma, nós vamos ter uma igreja vitoriosa, uma igreja que não fica parada no tempo, ela não vai esbarrar com coisas que seja insolúvel, porque o Cristo, o Senhor da igreja, está com ela e Ele vai dar a diretriz para a solução de todos os problemas. O inimigo não terá oportunidade de se irandar no meio dessa igreja. E se entra alguém desmantelado, 99% de chance é dele se consertar diante da presença de Deus, diante dos milagres, diante da operação do Espírito Santo e diante de uma palavra poderosa da parte de Deus para a igreja. É através de um compromisso, eu diria um compromisso absoluto com as Sagradas Escrituras, é que nós teremos pleno êxito na propagação do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui que mesmo diante das perseguições enfrentadas no primeiro século da era cristã, quando cristãos foram martirizados em várias partes do mundo, as heresias assolando muitas igrejas que foram berço do cristianismo, como advertido pelo apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 4, verso de 1-5, e o período das trevas com os desvios doutrinários, cismas e a união da igreja com o Estado, a igreja não acabou nem sucumbiu a isto. Antes, seguiu punjante, pois está debaixo de uma promessa maravilhosa. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16 e 18. Esta obra não nasceu no coração de homens, mas no coração de Deus. E por isso, mãos humanas não conseguem parar este povo revestido de poder. Então, meus queridos, nós vemos que muitas coisas foram inventadas no decorrer
dos séculos para a igreja? Muitas coisas. A unificação da igreja com o Estado através do ecumenismo, e muitas pessoas entraram por esse caminho e estão nesse caminho. Mas a verdade é que a igreja legítima, a igreja do Senhor Jesus, ela continua independente das situações, independente dos problemas, independente de tudo aquilo que se possa inventar nesse planeta Terra. Ela continua marchando firme, porque ela tem um alvo, ela tem um objetivo, e esse alvo é o céu, e o objetivo é fazer a vontade de Deus aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Por outro lado, o cooperador junto aos discípulos. Jesus tornou-se um cooperador junto aos discípulos, cooperou com eles. E quando falamos de cooperar, nós estamos falando exclusivamente da pessoa do Espírito Santo, que hoje é o cooperador. Quando eles saíram a pregar por todas as partes, o Espírito Santo cooperou com ele, confirmando a palavra com sinais e prodígios. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus investiu tempo em seus discípulos, objetivar, treiná-los, a fim de que continuasse a obra após a sua partida. Ele prometeu não deixá-los órfãos, enviando assim o Consolador, o Espírito Santo. O evangelista Mateus registra a promessa de Jesus quando disse que permaneceria com seus discípulos até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, verso 20. Então o Espírito Santo tornou-se o nosso cooperador, e ele dizia bem claro e em bom som para os discípulos: é necessário que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, ele virá a vós e estará convosco para sempre. E depois Jesus confirma dizendo: e eis que estarei convosco todos os séculos, até a consumação dos séculos. Então, meus amados irmãos, o Espírito Santo está conosco, o Senhor da igreja está conosco, e nós temos unicamente, exclusivamente, obedecer o seu chamado, obedecer a sua palavra e fazer aquilo que precisa ser feito. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro ponto é a presença de Jesus em seus discípulos. No Evangelho de Marcos, nós percebemos que Jesus cooperava com os discípulos, conformando a palavra com sinais, ou confirmando a palavra com sinais e milagres que se seguiam, conforme Marcos 16 e 20. Atos dos Apóstolos, sendo um dos maiores relatos bíblicos da igreja no primeiro século da era cristã, evidencia que em todos os instantes Jesus esteve com seus discípulos, ajudando-os na execução da obra, seja na pregação do Evangelho, presos em cadeias ou em situações adversas. Os discípulos contavam com a presença de Jesus através de seu Espírito para ajudá-los. Paulo, na ocasião do naufrágio, foi avisado que a embarcação se perderia, mas as vidas seriam poupadas, conforme está registrado em Atos capítulo 27, do versículo 23 a 25. Jesus é bom e ele sempre estará conosco. Então, em todos os momentos da história da igreja, Jesus esteve presente nas prisões, nos açoites, nos naufrágios, nas perseguições, enfim, em todos os momentos. E sempre o Senhor Jesus esteve ao lado do seu povo, deu o escape na hora certa. E não é diferente no nosso tempo. O Senhor está com a igreja, ele está com aqueles que têm compromisso com o Senhor. O Senhor ouve aqueles que buscam a sua presença com o coração quebrantado, com o coração sincero. Então o Senhor está conosco todos os tempos. O Senhor não mudou. Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, temos de Deus esta confiança que estamos sempre com o Senhor Jesus. Nesta vida, o Senhor está conosco e no porvir estaremos com o Senhor para todo sempre. No terceiro ponto, nós temos aqui que o Senhor Jesus é o galardoador dos santos. Jesus, como Senhor da igreja, conhece a obra que cada um desenvolve no reino, bem como a motivação. Por isso, ele galardoará cada um segundo as suas obras, conforme Romanos capítulo 2 e versículo 6. Meus amados irmãos, a palavra de Deus nos diz que tudo aquilo que vier à nossa mão para fazer, devemos fazer segundo as nossas forças. O Senhor não quer que você faça algo que está além da tua capacidade, mas o Senhor não quer que você seja negligente, que você seja uma pessoa negligente naquilo que você faz, que você faça de qualquer maneira. Você tem que procurar fazer o melhor para Deus, porque naquele dia o Senhor vai te dar um galardão. Veja, irmão, o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Tudo que fizermos para o reino de Deus aqui na terra, haverá um preço, haverá
haverá um pagamento. O Senhor vai galardoar a cada um segundo a sua obra. Aqueles que trabalharam com entusiasmo, com coragem, se empenharam no trabalho para Deus, eles vão ser galardoados e vão ser ovacionados naquele dia pelo Senhor. Então que venhamos aprender esta lição da parte de Deus. Não sejamos como aquele moço negligente que enterrou o talento na terra, porque diz ele que ficou com medo, mas que possamos granjear. Não importa quantos talentos o Senhor te deu, duplique ele, multiplique, vá em frente, lute, porque o teu trabalho não é vão no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre tendo a certeza do galardão, porque o Senhor Jesus enfatiza para João no livro das Revelações: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Esta certeza também foi dita pelo apóstolo Paulo no fim de sua vida, ao dizer que sua coroa estava esperando por ele, conforme ele registra 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. É maravilhoso saber que tudo aquilo que fazemos para Deus terá o seu galardão. O escritor aos Hebreus chega a dizer que Deus não é injusto para se esquecer de nossas obras, conforme registra Hebreus capítulo 6, verso 10. Por mais que sejamos reconhecidos nesta terra, o reconhecimento na eternidade será infinitamente maior. Então, não se iluda com a vida terrena. Muitas vezes, irmãos, nós somos ovacionados pelos homens, intitulados de uma maneira não verdadeira, eu diria. Esse é um homem de Deus, esse é mestre, esse é isso é aquilo outro, mas aquilo ali é apenas uma maneira de encher linguiça, irmão. E muitas vezes a pessoa fica envaidecida, se sente com seu ego massageado. Irmãos, não se deixe levar por isso, porque isso não vai te trazer nenhum benefício. Faça a obra de Deus. Quando alguém falar: irmãos, hoje você pregou bonito demais, aí você diga: glorifique o nome do Senhor, porque é Ele que teve misericórdia de mim, foi Ele que me usou. Glorifique o nome do Senhor. O Senhor falou contigo através da palavra? Falou, foi maravilhoso. Então glorifique o nome do Senhor Jesus, porque eu sou apenas uma ferramenta nas mãos do Senhor. Mas quem usa a ferramenta é o Senhor. Não é a ferramenta que usa o Senhor, é o Senhor que usa a ferramenta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Temos ainda a advertência para não perdermos o nosso galardão, porque esse seria o maior perigo, o maior prejuízo na história de um crente. Em nossa vida abundante na obra de Deus, experimentamos momentos auspiciosos na presença de Deus, acumulando a cada dia mais tesouros e recompensas eternas. Mas Jesus nos adverte a vigiar para não perdermos o nosso galardão, conforme está registrado em Apocalipse, capítulo 3 e verso 11. João, em sua segunda epístola, diz para cada um cuidar de sua própria vida, para não perder o que tem ganhado, mas sim receber inteiro galardão. Então esse ponto aqui que o apóstolo João menciona, ele é muito importante, irmãos, porque muitas vezes nós deixamos de olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, para ficarmos olhando para a vida de A e B e tentando muitas vezes medir a credulidade dele ou a santidade dele pelos atos ou pela vida que ele está seguindo. Nós não podemos fazer isso porque, primeiro, nós não somos juiz. Segundo, o Senhor não nos deu esse direito. Terceiro, se nós cuidarmos da nossa própria vida, já fazemos um bem muito maior para nós mesmos. Então o segredo é olhar para Jesus, nos focar em Cristo. O objetivo maior da nossa caminhada cristã não é o A ou B, o pastor fulano, cicrano ou beltrano, mas é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Não criticar ninguém, não murmurar, porque isso é pecado de feitiçaria e por conta disso muitos podem e estão se perdendo. Não podemos nos estribar em nosso histórico de vida ou pelo tempo que trabalhamos para Deus. Muitas pessoas não aceitam, não são humildes e eles muitas vezes acham que já sabe tudo acerca da Bíblia, ou porque ele possui aí uma dúzia de diplomas de teologia, de seminário disso, seminário daquilo, é PhD nisso, é doutor em divindade naquilo e etc e tal. Mas a palavra de Deus diz que nós não devemos nos estribar no nosso histórico, no nosso conhecimento humano,
humano de vida e muito menos pelo tempo de trabalho no ministério. Nós sempre, irmãos, seremos um eterno aprendiz. Se você viver 100 anos na terra, na lida, trabalhando para Jesus, quando chegar ao final desses 100 anos, você vai perceber que você ainda é um analfabeto, espiritualmente falando, porque você ainda não chegou ao inteiro conhecimento da verdade. Você não conseguiu chegar à estatura de um varão perfeito. Então nós não podemos nos estribar, porque nós estamos numa escola. E nesta escola, a cada dia que passa, nós aprendemos uma nova lição. Lição essa dada pelo Mestre Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso, é necessário vigiar, pois o diabo vive ao derredor buscando a quem possa tragar, conforme registra 1 Pedro, capítulo 5 e 8. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, a conclusão vem dizendo que, como Senhor da igreja, Jesus nos garante a vitória, independentemente das situações ou circunstâncias em que sua noiva se encontra. Estamos passando por dificuldade, pandemias, guerras, perseguições muitas das vezes, mas a igreja continua de pé. O Senhor continua garantindo a vitória para a igreja, e isso é o que conta. Por isso, vamos continuar animados, lutando, vamos erguer, vamos nos estabelecer com a fé que o Senhor tem nos dado, para que possamos prosseguir até o fim da jornada. E no final possamos dizer, como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E até uma próxima oportunidade, se Ele assim nos conceder.